aqui mais uma vez, mais um episódio do Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que vai te contar histórias incríveis desses imigrantes, da nossa população aqui de Orlando, da nossa comunidade, dos nossos parceiros, nossos clientes. Vai conhecer pessoas incríveis toda semana. Mas antes de te apresentar o nosso convidado de hoje, que vocês vão amar, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque toda semana vai ter uma história inesquecível. E hoje, gente, foi difícil conseguir, viu? Foi difícil conseguir esse encontro com o embaixador João Lucas, do Consulado de Orlando aqui, Consulado Brasileiro aqui em Orlando. E ele vai explicar embaixador, cônsul, porque eu acabei de perguntar isso, eu quero que todo mundo saiba. Muito obrigado por você estar aqui hoje comigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. De fato, demorou um pouquinho, mas estamos aqui animados para esse podcast. É um prazer. O prazer é todo nosso, porque vocês sabem, eu estou aqui há 25 anos morando aqui nos Estados Unidos e eu participei muito já de câmaras do comércio, então eu tinha assim, uma ligação muito grande com o consulado no passado, lá de Miami, a gente nem tinha aqui, e a gente vai falar de tudo isso, né? Como é que a gente acabou tendo um consulado aqui em Orlando? Mas você sabe que a gente baseia o nosso bate-papo um pouco em 3 perguntas, né? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Então, vamos lá, senhor João Lucas, de onde o senhor veio? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, nascido no bairro do Rio Comprido, no Hospital Alemão, que não existe mais. Não? Passei a minha infância no Rio de Janeiro, mas meu pai era funcionário público e aí, pelos idos dos anos 70, foi transferido para Brasília. Então, a minha adolescência foi passada boa parte em Brasília. Cidade novinha, né? Novinha, com aquele barro vermelho, quem é de Brasília conhece bem. Minha mãe sempre falava, eu não compro meia branca para você, só meia marrom e preta, porque se você vai para a rua, volta com a meia, né, já de outra cor. Então era assim, realmente quase pioneiros, né? A cidade foi inaugurada em 1960, né? Mas eu diria que até os anos 80 ainda era bastante assim, rústica, né? A gente via poucos carros na rua, sobre uma época que tinha muita construção ainda em Brasília, então você via ratazanas, animais assim que você não gosta muito de encontrar circulando nos bairros, né? Passei minha infância na rua, né, brincando nas obras, nas construções, né? E foi uma época boa. Foi. E aí você fez faculdade lá também? Como é que você entrou nessa carreira? Bom, na minha família, um tio-avô tinha sido diplomata, então essa formação sobre o que é ser diplomata, né, de alguma forma circulava ali nas histórias da família, né? O meu pai, quando eu era adolescente, ele foi transferido para os Estados Unidos, né? Aí eu aprendi inglês, né? Tive o primeiro contato, com um estrangeiro, né? Aonde? Em Washington, né? Ele era funcionário do Banco Central do Brasil legal. E passou então um período lá em Washington, né? E quando eu voltei ao Brasil, aí sim, entrei na faculdade no Rio de Janeiro. Aí você já voltou Aí eu já voltei para o Rio de Janeiro. Ele foi para Brasília, eu fui para o Rio cursar a faculdade. Você não quis saber mais de Brasília, conta. Queria ter uma experiência diferente, né? Boa parte da minha família está no Rio de Janeiro. Eu tenho família em Brasília e no Rio. Eu adoro os dois lugares. Eu também. Quer dizer, e cresci em São Paulo. Então, na hora que eu me formei, né, o Brasil estava na crise ali do governo Collor, né? Muitas empresas com dificuldades, não tinha muitas oportunidades no setor privado. Aí eu resolvi estudar para um concurso público, o concurso do Itamaraty. Passei na 3ª tentativa, que é um concurso bastante muito difícil, competitivo. Né? Quais são as matérias que vocês têm que fazer? Olha, na época era um pouco diferente do que é hoje, né? Hoje você começa por uma prova de conhecimentos gerais, né? Aí depois você vai para provas escritas, discursivas, em história, direito, economia, línguas, né? Inglês, francês, espanhol, né? Então, você tinha que falar fluente inglês, francês e espanhol? Tinha que falar o mínimo suficiente para fazer uma prova bem feita, né? Uau!
E então isso reduz muito, né, a quantidade de pessoas que estão habilitadas, né? É mais ou menos entre tipo, 150 a 200 pessoas, candidatos por vaga, né? O que equivale hoje a talvez o vestibular para medicina na USP. Então está entre realmente os mais concorridos do Brasil. Que incrível. E é muito longo? Olha, assim, é raro alguém passar de primeira, né? É normal fazer 1, 2, 3 vezes, como eu. E as pessoas já começam a se preparar durante a faculdade, né? Escolhem o curso universitário pensando no concurso, né? Fazem direito, ou fazem relações internacionais, né? E fazem à parte algum curso para complementar, né? Então, foi mais ou menos o que eu fiz. Mas uma vez que você passou no concurso, aí você uma vez que você passa no concurso, aí você entra no Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática, 2 anos de curso. Há 2 anos, é isso que eu queria saber. Mas você já é o diplomata. Você tem, né, como qualquer servidor público, o estágio, né, probatório, 2 anos. Uma vez passados os 2 anos, a pessoa é confirmada no serviço público e aí segue a carreira, né? E aí você foi para onde? Seu primeiro trabalho, assim? A gente tem essa dinâmica de ficar um tempo em Brasília e um tempo no exterior, né? Então, depois do meu primeiro período em Brasília, que foram 5 anos, né? Eu peguei meu primeiro posto e foi Londres. Aí ficamos lá 3 anos, 3 anos e meio. Mas aonde em Londres? No consulado? Na Embaixada do Brasil em Londres. E aí a gente coincidiu com a visita do Fernando Henrique Cardoso, uma visita de Estado, a rainha, né, agora falecida, recebeu o presidente. Você conheceu a rainha pessoalmente? Bom, conhecer pessoalmente é um pouco forte, né? Estive na mesma sala que a rainha. Para mim isso é muito legal. Tem toda uma aura, né, diferente da história da família real com certeza, inglesa, né? Com certeza. E foi na época, assim, durante, quer dizer, e logo depois da morte da princesa Diana, né? Nossa. Então a cidade estava muito comovida com toda essa questão, né? E a família real muito presente. Foi uma época, assim, histórica, interessante, né? E aí você ficou depois, quanto tempo lá em Londres? Normalmente a gente fica, quem está começando a carreira fica até 3 anos num posto, né? Então eu fiquei 3 anos e pouquinho lá. O que você fazia lá? Qual era o seu trabalho? Pois era um trabalho, bom, Londres, pela história da cidade, né, dos mercados, sempre foi uma capital importante para as commodities. Então, era em Londres que você tinha os grandes mercados de café, de cacau, né? E, por conta disso, as organizações internacionais de café, cacau, açúcar foram fundadas e sediadas em Londres, né? Inicialmente, essas organizações elas buscavam regular o mercado. Assim, quando se tinha uma super oferta, eles tentavam reduzir um pouco a oferta para manter uma estabilidade de preços. Então, mais tarde, era mais uma questão de estatística, de acompanhamento. Mas, então, o que eu fui fazer foi acompanhar os trabalhos nessas organizações, né? Eu era o delegado brasileiro junto a essas organizações. Esses nomes todos são confusos. Delegado... Explica pra gente um pouquinho, vai. São confusos, né? Pois é. Então, dentro da carreira... Nós somos uma carreira hierarquizada, né? Uma carreira diplomática. Tem secretário, conselheiro, ministro e embaixador. Então, né? E secretário subdividido entre primeiro, segundo e terceiro secretário. Fazendo um paralelo com a carreira militar, né? Sargento, tenente, capitão, todos são militares, né? Sim. Igual a gente, né? Entendi. Todos são diplomatas. Dentro da carreira diplomática, né? Hoje eu sou embaixador. Que é o topo. Que é o último degrau, né? Depois de 30 anos, né, na 30 carreira. 30 anos já? Parabéns! 30 anos na carreira, pois é. E a gente vamos dizer, designado para funções, né? Então, eu fui designado pelo presidente da República para ser o cônsul-geral do Brasil aqui em Orlando, né? Poderia ter sido designado para ser um embaixador junto a um país, né? Mas você se candidata, você sabe que tem essa vaga aberta, aí você fala, eu vou me candidatar, existe isso? Cada caso é um pouquinho diferente, né? Porque, né, não é muito previsível quando um posto vai vagar, né? Quando o embaixador vai sair, quando um cônsul vai sair. No caso aqui, né, o consulado
que foi criado em 2022 como vice-consulado. Isso. Na nossa estrutura, o vice-consulado não é chefiado por um embaixador, é chefiado por um outro diplomata, nível de conselheiro, de ministro, mas não por um embaixador. Então, quando houve a decisão de transformar o vice-consulado em consulado geral, isso foi em 2023, aí então tinham que nomear um embaixador. E foi o que aconteceu, né? Eu estava em Brasília, né? Quietinho, feliz, lá, trabalhando, bonzinho. né? No meu departamento. Já não é mais chão, né, de terra. Vieram me consultar. Olha, você não teria interesse, né? E depois de pensar um fim de semana, né? Eu respondi sim. Até que foi rápido, hein? Final de semana. Teve que aprovar a família inteira. Não, mas é o tipo de coisa também que não pode esperar muito, né? Porque é um cargo que está vago e você precisa de uma chefia. Então, não tem muito tempo que você pode esperar para responder. E você sabia o que você ia enfrentar? Olha, a gente sempre tem uma ideia, né? A gente sabe que já sabia que Orlando, né, a comunidade brasileira era grande, né? Que tem um fluxo de turismo importante. Agora, é muito diferente você saber, né, no abstrato e você viver aqui no local especificamente, né? Então foi assim, várias boas surpresas, né, tendo vindo para cá. Isso quando você chegou que dia, então? Quando é que você chegou? Eu cheguei meados de julho do ano passado, de 2023. Então, fez um ano agora. Então fiz um ano há pouco tempo. Tá fresquinho aqui. Praticamente. Conta pra gente, então, qual é o papel, assim, de um cônsul, né, numa cidade como Orlando, que acho que agora, não sei quantas cidades que abrange a sua alçada e como é que funciona, quais são os trabalhos, quais são os desafios. A gente se conheceu pessoalmente, vou contar para vocês, num sábado de manhã, num momento de voluntariado para a IFIL Foundation, que estava fazendo distribuição de materiais escolares para as pessoas mais necessitadas, e a gente estava na mesma mesa lá distribuindo mochila, e foi quando eu falei, finalmente, né, porque a gente estava tentando já marcar essa agenda e ele queria conhecer um pouco mais o que era a Florida Connection, quem é esta Rosana que está me convidando, né, mas a gente tem muito, muito orgulho de ter você aqui. Acho que esse trabalho com a comunidade é uma coisa que sempre me fascinou, por isso que eu fui envolvida por muitos anos, e agora estou num momento de começar coisas novas. A gente começou o podcast esse ano, e também estou voltando com a Carol lá na Câmara do Comércio. A gente está querendo voltar mais a essa área de se doar mesmo, né? Já que eu estou com um time maravilhoso aqui na Florida Connection que faz as coisas acontecerem. Então, espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza. Então, agora vamos à minha resposta. O que é o seu trabalho? Quais são os desafios, as surpresas e tudo mais? Bom, o consulado, né? A gente tem como nossa área de jurisdição, né, não só Orlando, né? A gente cobre 50 condados aqui da Flórida, 50? Ou seja, de Tampa para cima, né? Incluindo Jacksonville, Tallahassee, Gainesville, né? E, obviamente, Orlando. Uma população de 11 milhões de floridianos, né? Dos quais mais ou menos aí 200 mil são brasileiros, né? Nossa estimativa 200 mil? É que a Flórida inteira tem 400 mil, mais ou menos dividido entre o sul e o centro, né? A nossa região. Então, como cônsul, né? E isso, você está falando 200 mil brasileiros já permanentes ou não necessariamente? Independentemente do status migratório, né? Alguns têm visto de estudante, né? Outros têm visto de trabalho permanente, outros têm green card, outros já são cidadãos americanos, né? Mas a estimativa é que em torno de 400 mil em toda a Flórida e 180, E no Brasil você tem mil essa informação? No Brasil, nos Estados Unidos? Também é uma estimativa que são 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, mais ou menos, né? A maior parte aqui na costa leste, entre Flórida, que hoje é o estado que tem maior concentração, Massachusetts, depois a região de Nova York, New Jersey, né? Que aí entre esses 3 estados você tem que é onde começou mesmo, né? Os brasileiros começaram a chegar lá para cima, e hoje o pessoal percebeu que calor é muito melhor do que o frio. Inclusive muitos brasileiros que já estão aqui há muito tempo, né? Em outros estados estão vindo para a Flórida agora, né? Então desde a pandemia acho que as pessoas decidiram que precisam escolher um pouco mais, né, ter mais qualidade de vida, né? Com certeza.
Então, assim, essa é a região que eu me ocupo, né? Assim, a minha primeira responsabilidade é, vamos dizer, gerenciar o próprio consulado. O consulado ainda não é muito grande. Nós somos 20 funcionários, né? Entre eu, chefe do posto, até o vigilante, né? Comparado com Miami, que tem mais ou menos 60, né? Só que nós estamos, assim, em termos de movimento de trabalho, muito próximo de Miami. Um pouquinho abaixo, mas muito próximo. Para ter uma ideia, mês passado, a gente expediu mais ou menos 520 passaportes. Miami, 570. Uau! Então, eles têm 3 vezes mais funcionários, só que estão produzindo um pouquinho mais do que a gente, né? Então, Isso quer dizer que a gente está muito sobrecarregado aqui, né? Imagina. Então, a gente está tentando, vamos dizer, redistribuir os nossos funcionários para que se concentrem ali no atendimento, né? Onde é possível. E você atende 520 passaportes e quantos americanos também que querem serviços no consulado? Também. Mas assim, hoje, né, a gente está com uma isenção de visto para americano. Mas vai acabar agora, pelo menos até abril do ano que vem, né? Mas mesmo assim ainda tem americanos que querem ter o visto, porque eles vão viajar ano que vem, eles querem ter certeza de que está tudo bem. Então a gente está expedindo mais ou menos entre 20 e 30 vistos para americanos por mês, né? Quando, né, durante mais ou menos um mês, assim, um mês antes de entrar em vigor a exigência, que depois foi prorrogada, né? A gente estava expedindo uns 300, mais ou menos, por mês, né? Então, menos do que visto, do que passaporte para brasileiro, mas era ainda aí um volume alto, né? E além de passaportes? Pois aí a gente tem vários documentos, né, que são necessários para a nossa vida burocrática, né, cidadania, desde certidão de nascimento, certidão de óbito, atestado de vida, eleitoral, mas isso é feito mais via o Tribunal, né, Superior Eleitoral, mas a gente apoia, certificado militar, procurações. Então, vários documentos que você tiraria, talvez, num cartório no Brasil, né, você pode tirar aqui, né? Então, né, quem ainda tem, por exemplo, negócios no Brasil, né, ou família no Brasil, aí precisa passar uma procuração para resolver um assunto, né? A procuração você passa lá com a gente, né? Ou se você casou aqui nos Estados Unidos, mudou de nome, né? Tem que ser atualizado no consulado para que não tenha algum problema no futuro, né? Você sabe que eu nasci aqui? E na época, né, 1900 e bolinha, eu nasci na Califórnia, em Palo Alto, meu pai estava indo para Stanford, e aí eles viajaram para São Francisco para me registrar lá. E foi sempre uma confusão a minha certidão de nascimento no Brasil. Era transcrição, não sei o que, era uma confusão. Tem até uma história engraçada que quando eu estudei na USP, fiz economia, e aí eu fiz... Era uma prova nacional para o mestrado também lá na USP, né? Eu ia fazer em administração. E aí você tem que fazer uma prova em proficiência em língua. Em uma língua. Aí eu pus inglês, eles falaram que eu não podia, porque eu era nativa americana. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer de português. Aí eu tive que ir na reitoria, explicar tudo para poder resolver essa... Mas foi muito confuso e já muito mais fácil. Meus netos nasceram aqui e tem certidão, passaporte brasileiro, na verdade. Né? Depende muito de onde, né, a gente é do Brasil, né? Uma cidade como São Paulo, né? Eles já estão preparados, né, para lidar com o brasileiro que reside ou nasceu no exterior, né? Você vai em cidades menores, às vezes ainda é difícil. Né? Ainda? Será? Ainda é difícil. É por isso que é importante manter os documentos, né, brasileiros em dia, né? Porque numa situação de emergência, né, aí você já está com tudo em ordem. Teve não deixar para a última hora. No consulado de Miami, de uma carteira de imigrante, de brasileiro aqui. Existe isso ainda? Existe. Bom, nós somos o consulado mais novo nos Estados Unidos. Né? São 11 consulados, nós somos os mais novos. Eu queria até dar uma boa notícia. Nós vamos passar a emitir... Fala lá, então. Nós vamos passar a emitir a carteirinha consular em breve. Eu não posso dizer a data ainda. Nós já estamos com a impressora... Estamos pedindo o material, né, os cartõezinhos para imprimir. Então, em breve, 1, 2, no máximo 3 meses, vamos começar a emitir também aqui em Orlando a carteirinha consular, que é uma facilidade, né? Porque
Frequentemente você vai numa loja, né, uma concessionária, pede 2 tipos de identidade, né? O passaporte, muito bem. A segunda pode ser a carteira consular. Então é uma facilidade para o brasileiro. E também, para quem vive aqui, não precisa sempre estar com passaporte, né, que não tem carteira de motorista. Pode andar com a carteira consular. Super. E é uma forma também de ter uma proteção, eu acho até. Porque as pessoas sabem que você existe, que você está aqui. Exatamente. Se acontece algum problema, né, as autoridades podem consultar o consulado, dizer, olha, fulano que tem aqui a carteira consular, né, e aí a gente pode ajudar, pode encaminhar para a família, né. Então, além dessa parte burocrática, tem algum outro serviço que você gostaria de destacar que vocês fazem? A gente também faz um trabalho de assistência ao brasileiro desvalido, né, infelizmente, né, a cada semana, a cada 2 semanas, bate na nossa porta um brasileiro que ou perdeu a sua moradia, ou perdeu seu emprego, ou ficou doente e não sabe o que fazer, né? Então, nós ajudamos esse brasileiro a contactar as autoridades locais, a um abrigo, né, uma ONG, e, em última instância, se a pessoa não tem condições mesmo, nós ajudamos ela a regressar ao Brasil, né? Então, esse é um trabalho que não só nós, né, todos os consulados fazem, né? E à medida que a população brasileira aqui vai crescendo na nossa região, né, é inevitável que aconteçam essas situações ali de crise, né? Nós temos um serviço de uma psicóloga que está disponível para responder, né, a perguntas, dúvidas e apoiar em situações de crise, né? Inclusive, a gente tem um grupo, o grupo de apoio à mulher brasileira online. Todo mês esse grupo se reúne, elas discutem questões concretas, né? Tudo com todo respeito à privacidade. Está ou no link do site ou nas nossas redes sociais. Olha que chique, a gente agora tem redes sociais no consulado. Mas nada comparado aqui, vocês aqui. Nós somos apenas então é Consulado Orlando? Como é que é? Consulado.orlando. Consulado.orlando. Esse é o Instagram e o Facebook? Que legal. E como é que você se sente, posso chamar você, né? Claro. Assim, com os órgãos públicos americanos em relação a gente. Como é que a gente é tratado? Que tipo de atividade você tem? Como é que eles respeitam o brasileiro ou não? Como é que você se sente? Essa também é uma função importante nossa, né? Fazer uma interlocução com os governos locais e o governo estadual, né? Então, assim, eu tenho visitado os prefeitos aqui da região, o Board of Education, conversado com supervisores das escolas, com as polícias, né? Fui já ao xerife de Orange County. Você viu que a gente tem aqui do lado exato. Uma polícia de Orlando. E assim, a gente precisa dessa interlocução, né, para apoiar o brasileiro. Não é que a gente, né, vai simplesmente ter esse contato, né? Nosso objetivo é apoiar ou o brasileiro que mora aqui, o turista que visita, o brasileiro que, né, quer exportar para cá e abrir seus negócios aqui, né? O pessoal que quer exportar também, vocês têm um serviço para isso? Nós temos um serviço, nossa meta é abrir um setor de promoção comercial. Hoje ainda é capitaneado por Miami, mas nós esperamos que, né, no próximo ano a gente consiga abrir esse setor aqui. Nesse meio tempo, a gente apoia quando, né, o brasileiro busca, né, informações ou busca apoio junto a nós. Porque a gente faz muito desse trabalho. Nós não somos tão proativos como eu gostaria de ser nesse momento. Porque você não tem equipe, porque a gente não tem equipe. Mas a ideia é essa, que a gente possa ter aqui um escritório dedicado para apoiar o exportador brasileiro e o investidor brasileiro que, né, ou que já está aqui, quer expandir, ou que quer vir para cá. Que legal isso. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode trabalhar junto, porque eu trabalho muito com... Eu trabalho na área de mercado imobiliário de casas residenciais, mas a gente tem um setor de negócios aqui, né? A gente compra e vende negócios, a gente ajuda a internacionalização de marcas. Essa área comercial toda é uma coisa que a gente faz bastante, que a gente vai poder apoiar e trabalhar junto. E você sente que eles respeitam a gente? Sim, olha, brasileira é bem parceira, aquela coisa toda. Então tenho tido a melhor interlocução possível. Logo quando cheguei, uma das primeiras pessoas que eu me reuni foi o prefeito Demings, aqui do condado, né?
E ele estava comentando, olha, os brasileiros, uma comunidade ordeira, trabalhadora, paga impostos, investe, só tinha elogios. Né? E ele é bem relacionado com a gente mesmo. Então, assim, eu acho que a visão, né, que as autoridades locais têm do brasileiro é muito positiva. Né? É uma comunidade que trabalha, né, com base familiar forte, que investe. Então, acho que eles realmente acolhem muito bem o brasileiro. Né? É um imigrante que não dá problemas e ainda rende um pouco de imposto, que é tudo que eles gostariam de ter. Com certeza. Quero uma pergunta para vocês. Por que escolheu o centro de Orlando, a cidade, lá downtown, para colocar o escritório? Na verdade, a gente quase que se mudou para esse complexo aqui onde vocês estão. Eu lembro que tinha se eu não me engano, aqui, essa loja que hoje é o Inter Co, aqui do lado, né, estava vazia na época e se chegou a pensar em se mudar para cá. Né? Mas acabamos nos mudando para o centro, porque lá, é o que eu costumo dizer, né, a gente está igualmente longe de todos os centros de população brasileira. Aqui, né, a gente está na International Drive, é uma grande aglomeração, mas quem mora em Kissimmee, quem mora em Lake Nona, né, talvez se sentisse um pouco afastado, talvez tivesse alguma dificuldade para chegar. O centro, né, pela denominação, é central. A maior preocupação, né? Quando eu fui uma vez lá, era o estacionamento. Mas foi tranquilo, mas é aquele sistema que você tem que colocar o QR Code, pagar. Eu fui uma vez só. Tem sempre estacionamento, né? Do lado do consulado tem um estacionamento pago, não é nosso. E em frente, na rua, também tem muitas vagas, né? E ali perto tem outros lugares também com estacionamento. Então, não é difícil. E a gente também está assim, uma distância muito próxima da estação de ônibus local e de trens. Então, quem, né, não tem carro, né, ou prefere vir de transporte público, também pode usar e chega no consulado, assim, desde a estação, 5 minutos. Né? Mas daí, de repente, alguém que vem de outra cidade, vem de Tampa, pode ser, de algum exatamente. Lugar, né? Não, às vezes a pessoa também, né, mora perto de uma estação de trem aqui, né? Que a gente aqui que mora em Orlando, Sunrail, né? Ou o próprio ônibus, né? A gente ainda está começando a acostumar com essa coisa de transporte público aqui, que é muito, muito pouquinho ainda. É difícil ainda. E você veio sozinho ou você está com a sua família? Não, eu sou casado e tenho 3 filhas, né? As duas mais filhas, meninas, as 2 mais velhas ficaram no Brasil, já estão trabalhando, né, já tem vida própria, e a menor veio com a gente, está aqui no high school e está muito bem. Ela está gostando? Essa aqui é a pergunta. Porque ela veio numa época bem difícil, né? Adolescente, high school. Foi quando eu cheguei, eu trouxe as minhas filhas, as 2 para o high school também. Mas ela já falava inglês, já tinha morado aqui nos Estados Unidos antes, então isso ajudou nessa adaptação. A interação, né? E ela fez amizade com mais brasileiros ou mais americanos? Acho que na turma dela não tem muitos brasileiros, não tem nenhum brasileiro, então acho que ela realmente fez amizades aqui com os locais. A minha prima mora em Winter Garden, ela tem um filho que vai numa escola que ele está com uma aula, uma das optativas que ele escolheu foi aula de português. Você sabia que estava tendo aula de português nas escolas agora? Olha, não só sabia, como a gente está fazendo gestão junto ao Board of Education para que eles aumentem esses cursos em português, porque hoje ainda é português, vamos dizer, introdutório, né? O que nós gostaríamos é que fosse um português avançado, para que aí sim o brasileiro, né, que já fala português, mas talvez não escreva tão bem, né, ou tem um certo nível, mas pode melhorar, para que esse brasileiro, e o americano também, né, possa, né, aproveitar ao máximo esses cursos, né? Ou seja, português avançado, não como língua estrangeira, né, mas como uma língua em si. Eu acho muito importante. Eu vejo pelos meus netos que falam português, são pequenos ainda, mas já falam com um pouco de sotaque. E se a gente não forçar, acaba deixando para o lado. Então tem que realmente investir. E o gargalo, aparentemente, hoje é professor, né? Porque, né, tem, obviamente, professores brasileiros que residem aqui, mas frequentemente eles não têm toda a certificação que eles precisam para trabalhar no condado, né?
E o condado ainda oferece poucos cursos de português, então também não sei se, né, para uma pessoa eles conseguem simplesmente viver né, com um salário de professor de português. Tinha uma associação que dava aula de português final de semana. Ainda existe? Ainda existe, tem conhecimento? Vamos falar português, né? Vamos falar português. Eles começaram lá em Miami, na região de Miami. Isso. Lá eles têm umas 2 ou 3 locais. Aqui tem 2 locais também. Eu apoiei bastante. Você sabe onde é que é? Tem como Olha, divulgar? eles estão na região de Winter Garden. E, se eu não me engano, abrindo uma segunda em Claremont. Olha que legal. Mas quem tem interesse, eu acho que é importante mesmo investir, né, no português, eles estão em todas as redes, né? Isso eu acho que é uma coisa que eu sempre repito, o português aqui na nossa região é um ativo muito importante para o residente. Porque tá sempre chegando turista. Tem, né, uma comunidade grande. Os negócios, eles precisam e querem pessoas que falem bem português e inglês. Então, né, para o brasileiro que reside aqui, não deixem de investir no português para os seus filhos, porque é um ativo para a vida, né? Mesmo que eles não queiram morar nessa região, né, certamente em outros lugares também. É um ativo. Eles vão colocar no currículo, falam português, né? Aí vão conseguir mais oportunidades do que se apenas colocarem o inglês, né? Se tiverem perdido o português. E é uma língua linda, né? Vamos combinar. Pois aí toda a nossa cultura, né, que está ali investida na língua. E você falou, né, dessa sua vontade de expandir esse apoio na área de exportação, importação, nessa área da carteirinha do imigrante e tal, do cidadão. Como é que é o nome? Carteira consular. Carteira consular. Quais são os outros projetos que a gente pode dizer que vem aí para frente e até você, na sua história, você falou que está há 30 anos na sua carreira. Será que ele está aposentando e vai escolher Orlando para se aposentar? Conta um pouco do que você espera daqui para frente. Bom, a gente, no consulado, a gente começou, né, esse ano, a fazer os consulados itinerantes, né? Quem mora algum tempo aqui em Orlando vai lembrar que o consulado de Miami vinha para cá uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né? Para resolver essas questões. Era até mais frequente, de documentos. Viu? Pois a gente começou então esse ano, né, a fazer os nossos consulados itinerantes. Então já estivemos em Tampa, já estivemos em Jacksonville e esse ano ainda pretendemos, no final de setembro, visitar Tallahassee, né, que tem uma comunidade relativamente nova, não é tão grande quanto aqui, né, em Orlando, mas que é bem pujante, tem muitos estudantes brasileiros nas universidades, empresas brasileiras que estão abrindo lá na região, e até do outro lado da fronteira, um pouquinho ali na Geórgia, né, que também podem aproveitar do nosso consulado itinerante. Então essa é no nosso radar aqui, a próxima grande missão que nós temos, né, organizar essa ida a Tallahassee e também aproveitar, né, o consulado itinerante para se reunir com as autoridades estaduais, né? Devo me reunir lá com o secretário de Comércio do estado, né, justamente com essa ideia de fomentar as relações comerciais e econômicas entre o Brasil e a Flórida, e com o secretário de Estado, que é o número 2 do estado, né? Tem o governador e o Secretary of State, que é a pessoa que é responsável pelas relações com os consulados, né? Além de, claro, reunião com estudantes, com empresários locais, né? Legal. Então a gente está com isso já no radar, né? E provavelmente em novembro a gente volta para Tampa. Então quem é de Tampa está precisando renovar algum documento, pode esperar um pouquinho, não precisa vir para cá, para Orlando, a gente está indo a você. E como é que eles ficam sabendo? Qual que é a melhor forma de comunicação? A gente acompanha a gente pelas mídias sociais, né? Siga a gente no Instagram, pelo Facebook, né? Claro que a gente também busca divulgar nas redes, vamos dizer, de WhatsApp, né? Quando nós conhecemos, né? Para que os grupos, né? Grupos, né? Para que todos tenham conhecimento, né? Uhum. Até aqui... Vocês têm newsletter que sai do... Não, ainda não. A gente, porque tinha do de Miami, eu acho que o de Miami eles têm, mas acho que não tem uma regularidade, né? Eles soltam de vez em quando. Era mais frequente realmente, não tem mais.
Mas realmente porque as redes sociais estão dominando cada vez acaba mais, assumindo né? essa função, realmente, né? ler e-mail é complicado. A gente acaba esquecendo de ler. E você está gostando daqui, então? Pois é, estou gostando daqui de Orlando. Além de trabalhar, você faz o quê? Olha, eu gosto muito de fazer esporte, então eu faço bicicleta, faço jogging, né? Caminho muito com o meu cachorro. Que cachorro que você tem? Eu tenho um pastor alemão. Ah, que legal. Você trouxe do Brasil? Trouxe do Brasil. Eu sou apaixonada por pastor alemão. Então, assim, um pretexto para sair de casa, né? Porque o cachorro precisa de fazer exercício. Então, 2, 3 vezes por dia eu tenho que sair de casa com o cachorro. Que legal. E assim, você pensa em ficar por aqui quanto tempo? Pois é, nossa missão é de 3 a 5 anos. Estou há 1 ano aqui, né? Então, pelo menos mais 2 anos eu fico aqui tranquilamente. Mas aquela coisinha, se você puder ficar mais, você fica? Você está gostando? Sim, a gente está gostando. Mas, assim, nossa prioridade é, vamos dizer, minha filha se formar do high school, né? Que deve ser daqui a uns 2 ou 3 anos. Temos as eleições de 2026, presidenciais, que eu quero muito poder estar aqui para ajudar a organizar as eleições. E esses projetos, né? Instalar um setor de promoção comercial, um setor de promoção cultural, né? Eu gostaria de, né, se não concluir, pelo menos dar um bom encaminhamento a esses projetos antes de sair. Então, eu não me vejo saindo daqui antes de 3 anos, mais para 5 do que para 3. Ai, que legal, gente. É tão bom a gente ter esse apoio local, porque eu sou da época que para votar, você falou, em votar, a gente pegava a caravana de ônibus daqui para Miami e eu sempre quis participar de tudo isso e realmente era mais trabalhoso, até para convencer as pessoas de irem para lá, era complicadíssimo. Hoje a gente já vai poder, então, votar aqui com a sua organização. Exatamente. E, no fundo, é um movimento da comunidade local aqui de Orlando, né, que resultou na abertura do consulado. Né, desde o final dos anos 90, né, que a comunidade reclama por um consulado. Várias vezes ficou para abrir, né? Mas sempre acontecia alguma coisa na última hora e dessa vez, de fato, abriu. Estamos aí. Nós estamos muito felizes e eu estou feliz de ouvir todos esses projetos que você vai trazer para a gente. Quer dizer, já foi uma grande vitória a gente ter agora o nosso consulado aqui, pertinho, aqui do escritório, dá 15 minutos até downtown. Eu estive lá, está muito bem, está bonito, né? Está tudo assim moderno, o estacionamento realmente é do lado, tranquilo. E foram muito educados, até o moço que fica lá na entrada para saber o que você vai fazer, adorei. E porque a gente às vezes tem aquela impressão, né, que será que eles vão tratar a gente direitinho? Foi maravilhoso. Acho que é uma vida nova pro nosso consulado aqui, graças à sua chegada. A gente está muito feliz, tem muita perspectiva pela frente e assim, muito grata mesmo. Você quer dar uma última mensagem aí para o nosso público? Olha, o consulado é seu, né? É seu, do brasileiro que reside aqui, do turista brasileiro que vem para a região de Orlando. Então, não se sintam acanhados, a porta está aberta, né? Se houver alguma questão, né, falem com a gente, né, sempre está aqui querendo melhorar o serviço, né? A gente, nessa época agora de férias, né, férias no Brasil e férias aqui nos Estados Unidos, a demanda aumentou muito, né? E então, às vezes, a nossa sala ali de espera ficava realmente cheia, né? Nós estamos tentando, vamos dizer, ajustar o serviço, mas um recado que eu quero passar para todos, não deixe para a última hora. Se você tem uma viagem marcada, cheque o passaporte, veja se está válido, né? Se você precisa fazer uma procuração, não espere até o último momento da data de vencimento, né? Se há um caso emergencial, nós sempre estaremos ali, né, para resolver, né, para avançar em fazer um encaixe na fila, né? Mas não deixe para a última hora. Isso é bom para você e bom para a gente. É isso aí. Gente, adorei. Muito obrigada mais uma vez. A sua presença aqui realmente prazer estar aqui com vocês. Vai dar valor aí para o nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. Não se esqueça de novo de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque toda semana a gente tem histórias incríveis para você acompanhar. Até a próxima semana.